Mas a gente falou sobre essa dúvida no ataque, e o Rodrigo pode ser reserva de novo, né? Mesmo com o Real Madrid tendo desfalques importantes, como a Tati já trouxe. O Xabi Alonso falou sobre isso na coletiva. Vamos trazer esse trecho agora dele falando sobre o Rodrigo, e já já eu vou querer saber a opinião de vocês. Aquí, Xavi, Tatiana Mantovani, TNT Sports Brasil. Quería preguntarte por Rodrigo, cómo está estos días. Su nombre está envuelto en muchos rumores en este mercado de transferencias. Quería saber cómo está y qué rol le imagina para Rodrigo, principalmente en el partido de mañana. Gracias. Bueno, rumores en verano pues hay muchos de muchos jugadores, pero le he visto bien a Rodrigo, cuento con, como he dicho antes, cuento con todos esos con los que cuento, quiero que estén sintiendo por el equipo, para el equipo y que estén al 100%, ¿no? Y eso es lo que me preocupa ahora mismo y lo que me ocupa. Boa pergunta da Tati Mantovani para a resposta aí do Xabi Alonso. E eu aí ele disse que conta com ele, né? E eu gostaria, antes de entrar no Papo Futebol, de destacar a sorte do Dona Tati Mantovani, que durante anos entrevistou Zidane e agora entrevista Xabi Alonso. E aquela risadinha quando ele olha para ela quando vai começar a pergunta, aquilo ali é complicado. Deixei aqui o meu registro, vamos falar de futebol. E não esqueça de Carlo Ancelotti. Não, Matati, eu tô falando de outro tipo de sorte. Tô falando da sorte do colírio, entendeu? Entendi. Dos olhos brilharem. Ai, meu Deus. Vou ficar quieto. Mas aí ele fala Não tem uma opinião formada sobre isso, não, Giovana? Não, é porque às vezes é meio suicídio ser sincera nesses momentos, né? E deixa quieto. Entendi. Deixa pra lá. Ele fala ali sobre contar com o Rodrigo, né? Mas como é que você enxergou essa declaração dele, Tati? Foi meio que esquivando, né? Porque ele fala, sobre rumores de transferências, muitos jogadores estão envolvidos e tal, mas a gente sabe que o Rodrigo, principalmente do Real Madrid, é o principal nesse pilar de possível saída, né? De estar sendo muito assediado no mercado e tal. O Rodrigo, de todos os jogadores do elenco do Real Madrid, é o que está sendo especulado em mais clubes nas últimas semanas, né? Ainda mais com a gente sabendo que, por exemplo, no último amistoso, o Rodrigo não foi titular. No Mundial de Clubes, o Rodrigo não foi titular. Então, é óbvio que os outros clubes, como disse a Clara, nos quais, em provavelmente quase todos, o Rodrigo seria titular, ele não está sendo titular no Real Madrid. Isso é algo que chama atenção. Eu acho que o Xabi Alonso deu a resposta que ele realmente acredita, porque ele conta com o Rodrigo. O Rodrigo pode não começar de titular, mas deve ter minutos no jogo de hoje. Agora, para um cara que era titular indiscutível até a temporada passada, tem que ver como é que isso encaixa para o jogador, né? Então, a situação realmente, neste momento, ela é essa. O Rodrigo é jogador do Real Madrid, tem contrato até 2028. O ponto é que os outros clubes, observando o que está acontecendo, estão de olho caso essa oportunidade realmente apareça, né? Daqui até o final da temporada. E o que me chama a atenção é que, assim, de momento, o Xabi Alonso, perguntado sobre qualquer jogador, ele diz que ele conta com todo mundo. Mas tem alguns jogadores que ele costuma falar mais sobre. Por exemplo, o Mastantuono, que a gente diz que acha que vai estrear hoje, é um cara que o Xabi Alonso ontem rasgou elogios. Então, tá ficando cada vez mais claro que tem alguns jogadores que, apesar de acabarem de chegar, agradam mais no que o Xabi Alonso quer fazer, e o Mastantuono parece que está sendo esse cara. Vamos ver, claro, se ele estreia, como é que vai ser, mas assim, a situação do Rodrigo nesse momento é essa. Eu acredito que ele vai ter minutos no jogo de hoje, e no último jogo, no amistoso que ele teve minutos, ele marcou um gol. E fez um bom jogo, então... Jogando pela esquerda, né? Não, jogando pela esquerda, porque o Xabi Alonso tem colocado o Rodrigo quando ele tira o Vinícius, ele não tem jogado com os dois no campo, né? A não ser no primeiro jogo do Mundial de Clubes, ele não tem jogado com os dois. Até porque no último amistoso, ele trocou todo mundo, né? Então, também a gente não sabe exatamente as ideias dele. Mas isso parece ser que vai ser isso. Mas também ele pode nos surpreender e hoje o Rodrigo ser titular pela direita, né? Eu acho que nesse momento eu não fecho a porta para nada. Até porque o que a gente viu ainda é muito pouco. Mas a situação do Rodrigo nesse momento é essa, e eu acredito que continuará sendo o nome
que quando se fala em saída do Real Madrid, possíveis saídas do Real Madrid nessa janela, o nome do Rodrigo vai estar aí. O Tati, Rodrigo, ele... Pode falar, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Não, será que o fato do Rodrigo estar sendo utilizado na esquerda tem um pouco a ver com aquelas notícias que saíram de que ele teria pedido para ser mais utilizado na esquerda, até na época do Ancelotti? Eu não sei te dizer que tipo de conversa e exatamente o que foi conversado, porque o Xabi Alonso é um cara muito reservado, tá? Inclusive, ele tem mudado muito a dinâmica de treinamentos do Real Madrid, tá sendo tudo muito mais fechado do que era na era do Ancelotti, então a gente não tem muito acesso a realmente saber os pormenores dos bastidores das coisas que acontecem. E quando questionado sobre o que ele conversou com o Rodrigo, a gente também não sabe, porque ele também não fala, é realmente muito reservado. Mas pode ser que tenha alguma coisa a ver, ou pode ser que não tenha, né? Como ele está tentando fazer também testes para encontrar o melhor lugar para colocar cada jogador dentro da ideia dele de jogo, por exemplo, o Arda Güler, que o Otávio falava, ele com o Xabi Alonso está virando volante. Então, ele é volante, ele pediu para jogar de volante? Não, mas com o Xabi Alonso estava... Então, muita essa ideia do que exatamente foi conversado, a gente não sabe. Acho que a partir do jogo de hoje a gente pode começar a tirar mais conclusões sobre as ideias do Xabi Alonso. Eu ia perguntar sobre o Rodrigo ter dado pistas também dele bater o martelo de que ele quer ficar no Real Madrid ou não, né? Existe isso, porque nesses rumores do Rodrigo, nos últimos tempos, se discutia muito do, o que é melhor para a carreira dele. De repente o Rodrigo pode querer sair do Real Madrid, mas ele tá, no maior time do mundo. É uma decisão difícil, uma decisão complicada. O Rodrigo, em algum momento, ele bateu esse martelo de chegar ou para o Xabi Alonso, comissão técnica, ou para a direção do clube e falar, eu quero ficar? Publicamente, não. Ele, pelo menos, ele não externalizou nunca, até porque a gente não escuta o Rodrigo faz um certo tempo, né? E acredito que se ele for falar, ele vai falar quando a janela fechar. Mas o que a gente sabe é que o sonho do Rodrigo sempre foi jogar no Real Madrid. E as postagens que ele faz em direção antes do último amistoso, ele fez uma postagem à la Madrid em caixa maiúscula. Então, assim, o Rodrigo nunca deixou a entender que o objetivo dele não fosse seguir no Real Madrid. Mas aí entram todos esses pontos que tu falou, né, Otávio? Que também é uma questão de analisar se chega uma proposta muito boa, uma garantia de titularidade na posição que ele quer jogar, talvez a opinião dele mude. A linha que a gente tem até agora é de que isso não mudou. Mas se daqui até o final da janela isso vai mudar, não tem como saber. E eu tenho a sensação também que se o Rodrigo, assim, ele pode ter questionamentos, né? Mas eu tenho a sensação que se ele quisesse, se ele tivesse tomado a decisão, né? Quero ser protagonista em outro lugar, quero, enfim, novos ares, eu acho que ele já teria saído. Assim, a gente já teria mais do que rumores de que o City pode se interessar, tal clube. Eu acho que a gente já teria mais do que isso, porque é um jogador que tem uma reta final da temporada passada complicada. E aí não é só o Rodrigo, né? Se a gente pega, especialmente, a gente pode... O Mbappé tem números muito bons, mas se a gente pega os atacantes do Real, o próprio Vini não faz uma reta final de temporada com o que a gente sabe que ele é capaz, e o próprio Rodrigo também, e aí o Rodrigo também tem aquela questão da estafa mental, enfim, uma questão mais de, né, de saúde mental do que além da parte física. Mas ainda assim, eu tenho a sensação que se ele toma a decisão de sair, né, se ele deixa claro de que, peraí, estou aberto a uma outra coisa, eu acho que a gente estaria tendo muito mais... Assim, a fumaça já teria virado mais fogo, sabe? Otávio, eu acho que ontem até o Fabrício Romano postou, acho que foi ontem, que ele postou que o City, acho que vai tentar a contratação do Rodrigo, né? Não sei até que ponto isso vai existir mesmo, mas eu acho que a questão maior para ele é que nunca como antes ele tem a possibilidade de perder espaço na seleção brasileira. Porque se ele começar a não jogar como tem acontecido, eu não sei até que ponto, inclusive com o Ancelotti lá, mesmo com o Ancelotti lá, que é um cara que trabalhou por um bom tempo com o Rodrigo, eu não sei até que ponto vai se sustentar a convocação do Rodrigo, e a gente está entrando na reta final de Copa do Mundo. Então, eu acho que é algo que ele também vai ou tem que começar a pensar, né?
Porque se as coisas continuarem do jeito que estão no Real Madrid, ele entrando pouquíssimo, eu não sei se ele consegue continuar sendo convocado. Situação do Endrick ainda lesionado e até que já que a gente tá falando de seleção, ô Tati, para ele preocupa, né? Porque é um jogador que não tá conseguindo mostrar serviço e que vai perdendo espaço tanto na seleção quanto no Real Madrid nesse momento também, né? É, é uma temporada também, é uma temporada desafiadora para todos os brasileiros do Real Madrid, né? Acho que talvez para o Militão menos, mas para o Militão na questão de física, né? De conseguir se manter aí longe das lesões que ele teve nas últimas temporadas. Mas no caso do Endrick, a lesão no Mundial de Clubes já atrapalhou o início do trabalho com o Xabi Alonso. Depois, essa lesão na sequência, que é parte recaída da última lesão, está complicando também. Mas eu ainda tenho muita curiosidade para ver realmente quando o Xabi Alonso contar com todo mundo, né? Qual vai ser o papel do Endrick quando ele estiver à disposição. Porque a gente não tem nem como falar ainda muito, porque ele não esteve à disposição desde que o Xabi Alonso chegou. Então, por exemplo, a gente sabe que o Gonçalo, que jogou o Mundial de Clubes, o que é que o Xabi Alonso quer e o que é que ele pode entregar dentro do que o Xabi Alonso quer. A gente já sabe, a gente já viu. Tudo indica que o Gonçalo, por exemplo, hoje não vai ser titular. Ele no Mundial de Clubes, ele conquistou o direito de estar no elenco do Real Madrid, assinou um novo contrato, faz parte do elenco principal, e agora vamos ver como é que ele vai ser utilizado durante a temporada. E eu acho que no caso do Endrick, a gente não tem nem como saber ainda, porque como ele não esteve à disposição nem para participar de treinamento e nem para poder jogar, a gente não sabe exatamente como é que o Xabi Alonso vai utilizar ele dentro da ideia de jogo, né? Então, fica mais complicado ainda. Porém, eu também acho, Otávio, que essa temporada é uma temporada que termina com uma Copa do Mundo no final. No histórico do Real Madrid, para vocês terem só uma ideia de estatística, eu sei que o programa está cheio, mas eu vou trazer. Nos últimos 7 anos que a gente teve um Mundial, uma Copa do Mundo, o Real Madrid ganhou a Champions 5 vezes. Nos últimos 7 anos de Copa do Mundo. Porque é um ano que, para fazer a gestão do elenco do Real Madrid, existe certa facilidade do treinador de convencer jogadores a não se estourarem fisicamente na temporada. Então, isso pode ser um indício de que, se o Xabi Alonso quiser, ele vai conseguir fazer rodízio no elenco. No Real Madrid, que, por exemplo, em janeiro deve estar disputando 3 ou 4 competições. Então, a probabilidade de que, se todo mundo aceite fazer rodízio e ele consiga, da gente ver o Endrick jogando com mais frequência se ele estiver à disposição, ela é grande. Então, é um outro ano de um outro conceito, de um trabalho que a gente ainda não sabe o que o Xabi Alonso tem na mente, mas de que um técnico que lá atrás mostrou interesse em tentar levar o Endrick para o Bayer Leverkusen. Então, algo do Endrick ele já viu também. Sim. Então, é uma coisa que a gente vai ter que esperar mais tempo para ver o protagonismo que o Endrick vai ter dentro desse Real Madrid. Talvez ele não seja titular, o mais provável é que ele não seja, mas talvez ele jogue bem mais que na temporada passada. Essa visão é boa, viu? Faz todo sentido os jogadores em ano de Copa do Mundo não quererem sofrer lesão e tal, e aceitarem com mais tranquilidade, às vezes ficarem no banco, às vezes não serem relacionados, e o Real Madrid vai precisar disso, né? E talvez isso vá de encontro com esse discurso nessa primeira coletiva aí do Xabi, dizendo, vou revezar o Carvajal e o Trent Alexander-Arnold, conto com o Rodrigo 100%, enfim, com jogadores que vão estar à disposição de um elenco mais robusto para poder jogar a temporada inteira sem sustos aí físicos, né, de lesões.